Eu tinha habilitação, mas eu não dirigia. E vou te contar como eu perdi esse medo. Eu me chamo Fernanda, sou professora, mãe e educadora. E o Vidas com Propósito eu trago histórias reais para que você, assim como eu, tenha uma vida com mais propósito. Aos 16 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego. E como uma adolescente com o primeiro emprego, eu comecei a fazer planos. Eu disse que aos 18 anos eu tiraria a minha habilitação e também compraria a minha primeira moto. E assim eu fiz. Aos 18 anos, eu tirei a minha habilitação e dei entrada na minha primeira moto. Andei um tempo com aquela moto e nunca tive experiência com carro. Embora eu também tenha tirado carteira para A e B. Eu nunca tive experiência em dirigir um carro, a não ser na autoescola. Passou um tempo, eu vendi a moto, voltei a andar de ônibus, fiquei um tempão de ônibus, até eu casar. Quando eu casei, a gente tinha um carro e aí foi onde eu comecei a me incomodar. Eu falava assim, então, eu tenho carteira, eu tenho um carro na garagem, mas eu não dirijo. E aquilo começou a me incomodar, porque eu tinha que trabalhar fora, eu gastava absurdo, né, usando ali aplicativos para ir trabalhar, e era um valor bem alto. Eu falei, nossa, isso eu poderia colocar em gasolina ainda sobrava. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, nossa, eu estudei, eu tenho um bom emprego, eu tenho capacidade de dirigir, mas eu estou acomodada, eu estou num lugar cômodo. O meu esposo também não tinha muita paciência de ficar me levando, me trazendo. Meu esposo nunca foi esse homem que tinha paciência de ficar levando e trazendo. E aí começou a juntar tudo, esse meu incômodo com o meu esposo que já não queria fazer também. O que eu fiz? Eu falei, eu vou voltar a dirigir. Então a minha decisão, vou voltar a dirigir. Mas como toda e qualquer decisão que a gente toma para sair da inércia, a gente precisa colocar essa decisão em prática. E eu fui colocar essa decisão em prática. Cheguei no meu esposo e falei assim, olha, eu quero dirigir, me ajuda? Ele falou, não vou ajudar não. Falei, me ajuda. Ele, eu não sei, eu não tenho paciência, eu não vou ajudar não. Falei, não, mas Messi, me ajuda. Ele, não vou ajudar, pega o carro e vai. Aí eu falei, então tá bom, vou pegar o carro e eu vou ir. Fui lá, passei a mão na chave e desci. E ele ficou aqui, bem tranquilo, deixou lá. Aí, liguei para uma amiga minha, falei assim, olha, é o seguinte, fulana, fui querendo dirigir, me dá uns comandos aí de videochamada. Você me ensina? Que eu vou treinar aqui. E ela foi me ensinando e eu fui pegando o negócio, o jeito da coisa. E então eu comecei a tirar e voltar o carro na garagem. Eu lembro até hoje. Eu tirava e voltava o carro na garagem. Eu falei, já sou uma motorista. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ficar só aqui? Não, eu vou dar uma volta no quarteirão. Então eu fui dar uma volta, desliguei o celular com a minha amiga, coloquei o celular, guardei o celular e fui dar uma volta no quarteirão. Voltei, dei a volta no quarteirão, voltei assim, ó, me achando. Falei, nossa, olha, eu sei dirigir. Dei uma buzinada pro porteiro, passei me achando. Mas o pior estava por vir. Quando eu já estava chegando na garagem, que eu fui estacionar, como qualquer pessoa inexperiente, eu não tinha noção de espaço. E o nosso carro ele é muito grande. Então tinha um pilar aqui, ao invés de eu fazer assim, mais aberto, o que eu fiz? Eu fiz assim, mais fechado. Então eu meti a lateral do carro todinha naquele pilar. E aí eu entrei em desespero, mas eu chorava. E o mesmo segurança que eu buzinei lá atrás foi que veio me socorrer. Gente, eu tô rindo, mas na época eu chorava muito. Que a humilhação depois, de lembrar dessa humilhação. Eu chorava, e ele veio me acalmar, com calma. Ligou pro meu marido, porque eles precisaram tirar o carro do lugar, porque o carro ficou assim, a porta ficou lá enterrada no pilar, gente. Pra vocês terem noção do estrago que fez. Perdemos a porta do carro. Mas ainda tava andando o carro, né? Mas a porta só estava com um detalhe amacetado. E eu chorava, e eu fiquei uma semana chorando. Falando assim, é porque eu não sei fazer esse negócio. Até que eu parei de chorar e eu pensei, bom, eu tenho duas opções na minha vida. Eu posso continuar chorando e me fazendo aqui de vítima das circunstâncias, da sociedade, ó céus, ó azar, e continuar acomodada, ou eu posso limpar esse choro, ir lá numa autoescola e pagar umas aulas particulares e tentar, até eu conseguir. E foi isso que eu fiz. Eu fui na autoescola, paguei umas aulas particulares. A senhora, dona da autoescola, me empoderou tanto, mas de uma forma que foi muito legal, assim, a forma como ela me acolheu ali, dentro daquele processo de retomar, né? Você ter a carteira é uma coisa, agora você ter a segurança de dirigir já é outra coisa muito distinta. Que eu acho que isso a gente só ganha na prática. E a prática, a gente tem que ter muita segurança de si pra gente entrar em uma prática, né? E foi isso que a autoescola ela trouxe pra mim ali, aquelas aulas particulares. Fiz as aulas particulares, ganhei confiança e voltei a pegar o carro. E foi difícil, continuei ali. E foi difícil, eu continuei ali. Ah, bateu de novo? Não bati daquela forma, mas dei outras raladinhas no carro, né? E fui ali, até a gente aprender, pegar o jeito, o negócio. Só que assim, uma coisa eu sempre tive consciência. Eu nunca encostei no carro de ninguém, que é uma coisa a gente ralar o nosso, outra coisa a gente ralar o dos outros, né? Nunca encostei no carro de ninguém, nunca tomei uma multa. Faz 10 anos que eu dirijo, nunca tomei uma multa. Por quê? Eu sempre pensei assim, se eu estou dentro da velocidade, qualquer coisa que acontecer, dá tempo. Eu frear, eu parar, e eu não vou machucar ninguém. Então eu sempre pensei assim, eu vou andar sempre dentro da velocidade permitida. E continuei assim, com muita prudência. E fui insistindo, até que eu lembro muito dessa sensação. Eu falava, gente, será que um dia eu vou conseguir dirigir? Porque parece ser algo tão difícil. Você tem que mudar a marcha, você tem que embreagem, freio, acelerador. Então parece que você tem que ter muita coordenação motora.
fazer. E eu lembro da sensação que me dava, da angústia que me dava, eu achava que eu não era capaz de dirigir um carro, gente. Olha, parece tão bobo, olhando agora, né, a história, mas eu tinha esse sentimento, eu falava, será que um dia eu vou ser capaz de conseguir dirigir um carro? Era esse o sentimento que eu tinha. Só que eu não desisti, eu acho que isso foi o mais importante. Eu lutei contra os meus próprios pensamentos de insegurança. Quando os meus pensamentos vinham e me sabotavam, eu falava assim, olha, tá vendo? Você não dá conta não, você não vai conseguir. Eu falava, não, eu preciso tentar, eu preciso tentar. E eu fui tentando tanto. Gente, desculpa o barulho, é que eu moro do lado de uma escola. E agora começaram a chamar os alunos, então pode ser que saia um sonzinho aí no fundo. E eu, voltando à história, eu continuei tentando tanto, que, enfim, eu consegui. Eu consegui a minha primeira carteira, eu consegui dirigir, porque ter a carteira é uma coisa e dirigir é outra, completamente distinta, e eu sentia muito orgulho disso, porque era um sonho tão distante pra mim, né, e eu consegui comprar a minha liberdade. E eu acho que a gente às vezes romantiza muito e joga a culpa no outro, sempre querendo colocar os outros dentro da nossa expectativa. Ah, porque ele é meu filho, ele tem o dever de me levar e trazer. Ah, porque ele é meu marido, ele precisa me tratar igual um príncipe ou uma princesa. Ah, porque ela é minha filha, ela precisa fazer isso por mim. E não, as pessoas não precisam, né? A gente precisa olhar pra dentro e falar, eu tenho responsabilidade e controle sobre a minha própria vida. Eu estou reclamando de uma desordem da qual eu posso tomar o primeiro passo e decisão pra mudar isso. Porque ficar esperando que o meu marido, mas ele tem que ser romântico, príncipe, encantado, ele não vai ser. Então eu preciso ser aquela pessoa que encara os meus medos de frente e fala, vamos resolver isso aqui, vamos tirar a carteira, vamos dirigir, não consigo, vamos pegar na prática. É claro, gente, que existem maridos e maridos, tem filhos que são mais pacientes, e essas pessoas, elas têm um perfil assim, e elas vão te ajudar, vão te ensinar. Agora, eu, particularmente, eu acho muito estranho o homem que não incentiva a mulher a buscar a sua própria liberdade. Normalmente essas pessoas são muito controladoras e não protetoras, porque o verdadeiro amor pelo outro ajuda o outro a crescer, a evoluir, e não ficar na inércia. Eu estava na inércia, eu estava acomodada, eu tinha uma habilitação, eu tinha um carro, mas eu preferia ficar acomodada. E quando eu virei essa chave e mudei isso dentro de mim, veio muitos desafios. Eu chorava muito, eu achava que eu não ia dar conta, mas eu dei. Então, assim, eu tive que vencer muitos medos e bloqueios internos meus. Eu tive que enfrentar muita coisa pra eu conseguir dar conta. E se eu conseguir dar conta através de uma mudança de pensamento e colocando a minha atitude em ação, eu tenho certeza que você também pode dar conta. Eu tenho certeza que você também pode buscar. E parar de ficar jogando a responsabilidade no outro, daquilo que você pode mudar na sua vida. A gente precisa colocar nós mesmos como protagonista. Ah, mas eu tenho um trauma lá da minha infância. Pega na mão da tua criança interior e fala assim, vamos lá, eu tô com você. Se você tiver um trauma muito profundo, busque uma ajuda psicológica pra isso. Eu fui buscar autoescola, eu fiz algumas aulas. Mas tem pessoas que às vezes o problema está no mental. Busque um apoio psicológico. Hoje em dia a gente tem tanta psicóloga legal no mercado que pode ajudar nesse empoderamento também. Então, busque ferramentas, busque uma amiga que possa te incentivar, ou até mesmo que esse vídeo seja uma inspiração para você não desistir de tomar o controle da tua vida. Busque coisas que vão te elevar a evoluir e não ficar na inércia. Porque a gente deposita muitas expectativas nos nossos relacionamentos. A gente quer que o outro seja de uma forma. Enquanto isso, a gente perde o tato e a responsabilidade de agir por nós mesmos e nos colocar como protagonista da nossa história. Eu preciso estar com alguém, não porque eu dependo daquela pessoa, e sim porque eu amo o suficiente aquela pessoa. Aquela pessoa, mesmo que ela não me tenha, eu não tenha nada com ela não me sirva pra nada. Mas eu estou com ela porque eu amo e não porque eu dependo dela. Dependo daquela relação emocionalmente, compreende? E eu com os filhos, muitas vezes também. Às vezes a gente joga todo o peso num filho. Porque eu te criei, então você tem a obrigação de me levar pra lá e pra cá. E a gente acaba esquecendo que aquele filho, ele tem o compromisso dele como marido, muitas vezes, ou como profissional. E ele tem uma outra vida à parte. Então a gente acaba querendo depositar toda a nossa frustração e expectativa, que muitas vezes, eu vou falar uma coisa pra vocês, muitas vezes faltou lá da nossa infância. Porque a gente olha muitas vezes nos nossos filhos ou nos nossos maridos, eu vou falar por mim, que eu não tive a presença masculina na minha vida. Eu não tive pai, nunca conheci o meu pai, então a presença masculina, ela faltou como referência na minha vida. Então, olhar às vezes pro filho, olhar pro marido, a gente tem que tomar muito cuidado pra não colocá-los como pai. São caixas e esferas diferentes na nossa vida. Nosso marido e os nossos filhos, eles não têm o dever de cumprir ou de fechar um buraco, de uma lacuna da nossa infância. Os nossos pais são os nossos pais, os nossos maridos são os nossos maridos, nossos filhos são os nossos filhos, e cada um tá dentro da sua caixa. A gente tem que tomar cuidado pra não querer colocar um e misturar um na caixa do outro. Então, teu filho, ele não tem o papel de ser o teu marido, e nem ele tem o papel de ser o teu pai. Porque vamos combinar, quem tem paciência de ficar levando o outro pra baixo e pra cima? Gente, normalmente a gente tem paciência como? Com os nossos filhos. Com os nossos filhos a gente tem paciência de ficar levando pra lá e pra cá, né? Depois disso, marido, né, esposa, não tem paciência, gente. Fica sendo chofer do outro 24 horas, sendo que o outro, ele tem a capacidade de ser independente. Ele tem a capacidade de fazer por si, né? E a gente ali cuidando igual um babá, a gente tira aquela oportunidade do outro crescer, né?
E aí parece às vezes, ai, tá sendo como pode dizer? Ai, maldosa com as palavras. E não é só a realidade. A gente precisa sair do papel da infância e colocar o protagonismo na nossa vida. Só que a gente só sai disso quando a gente tira a responsabilidade do outro e vê na gente a responsabilidade. A minha responsabilidade. Eu quero ir pra lá e pra cá. Ah, eu quero fazer um curso, só que meu marido não me leva. Cara, o que você pode fazer pra isso? Tirar sua habilitação? Tira sua habilitação, compre a sua independência. Faça, não fica jogando a responsabilidade que é sua pro outro, entende? Seu marido não é seu pai, seu filho não é seu pai, você é você mesmo. Então abraça e acolha você com a sua criança interior e volte ao protagonismo da sua vida. É isso o recado de hoje. Eu espero que tenha feito sentido aí pra quem veio e chegou até esse vídeo. Se fez sentido, curta, comenta e compartilha e deixa aí os seus comentários do que está faltando você a voltar a tomar o controle da tua vida, a pegar, entrar dentro do carro e falar: eu sou capaz de dirigir a minha própria vida sem esperar a expectativa do outro. Gratidão, um grande beijo e eu espero que essa mensagem tenha chegado no coração de vocês.